E aí, pessoal, mais uma aula de física, a aula de número 27. Aqui nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre física moderna e começamos a fazer esse estudo na aula anterior, na aula de número 26, onde eu abordei algumas ideias da relatividade. Aqui nós vamos ver outras ideias, entre elas nós vamos ver como é que fica a massa do ponto de vista da relatividade, a energia e as viagens espaciais. O primeiro conceito aí que nós vamos ver na aula de hoje, ainda dentro de relatividade, é o de contração do espaço. Para entender como a contração do espaço ocorre, eu trouxe aqui um exemplo. Então, considere uma nave em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante v, próxima de c. Então, tem uma velocidade v, mas é muito próxima da velocidade da luz c. Em relação ao observador externo localizado na Terra em repouso e que no interior da nave existe um referencial inercial. Dentro da nave é colocada uma barra de comprimento D0, que a gente vai chamar de comprimento próprio, que é o seu comprimento medido inicialmente na Terra, que está disposta na mesma direção do movimento da nave. Considerando a dilatação do tempo e fazendo um cálculo equivalente ao que nós vimos na aula anterior, podemos chegar à conclusão de que o observador externo que ficou na Terra vê a barra com um comprimento D menor do que o D0, enquanto o observador dentro da nave vê a barra em seu comprimento D0. Então, o observador externo vê a barra menor na direção do movimento da nave. Dá para relacionar o D0, que é o comprimento próprio, com o D, que é o comprimento relativo, através dessa expressão, onde D0 é igual a gama vezes D. E esse gama nós vimos na aula passada, que é o fator de contração de Lorentz, podendo ser calculado por essa expressão. É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos aí o quadrado de V sobre C. O que dá para observar é que quando esse V ele é um V pequeno, né, comparado ao C, o gama aqui ele tem um valor de 1, ou muito próximo a 1. Então, o comprimento da barra, o comprimento próprio da barra e o comprimento que o observador na Terra vê, eles vão ser iguais. Agora, à medida que o V cresce e se torna muito próximo de C, o valor de gama também cresce. Isso faz com que o comprimento próprio, visto pelo observador que está na nave, seja maior do que o comprimento relativo visto pelo observador na Terra, certo? Aqui mais uma informação para aprofundamento do entendimento da contração do espaço. Os objetos em relação a nós se contraem na direção do movimento, e isso ocorre em função de uma transformação do espaço. Eu trago aqui um exemplo, mais um exemplo para a gente estar entendendo como é que ocorre essa contração do espaço. E esse exemplo diz: se você estivesse no espaço olhando pela janela de sua espaçonave e visse outra nave, você a veria contraída na direção do movimento. Aí tem uma imagem aqui para representar essa situação. São 4 momentos diferentes. No primeiro momento, a nave que você está observando, ela está com velocidade 0 em relação a você. Se você for calcular o gama vai dar 1, o fator de contração de Lorentz. E você vai ver a outra nave com o comprimento próprio dela. Mas à medida que a velocidade v vai aumentando, e nesse caso aqui 0,66 da velocidade da luz, né, 66% da velocidade da luz, o fator de contração de Lorentz aumenta. E isso influencia no comprimento observado por você, que agora é menor, né? A 66% da velocidade da luz, o fator de Lorentz vale 1,33. Se essa velocidade da nave continuar aumentando, na nave que você está observando, e chegar ali próximos a 0,87 da velocidade da luz, né? Ou 87% da velocidade da luz, o fator de Lorentz calculado ele chega a ser 2. E aí você já vai ver a nave com tamanho reduzido pela metade, comparado ao comprimento o próprio dela, né? O comprimento aqui observado
com velocidade zero. E aqui mais uma situação onde essa velocidade ainda aumentou, ela chegou a 0,995 da velocidade da luz, né? Ou 99,5% da velocidade da luz. O fator de contração de Lorentz ele deu 10. Isso fez com que você observasse o comprimento da nave bem menor agora, né? Que é o comprimento relativo. Comparado ao comprimento próprio da nave, ela ficou bem estreita. Observe que nessas 4 situações, o comprimento na horizontal, que é na direção do movimento da nave, ele diminuiu. Mas o comprimento na vertical, onde a gente não está observando o movimento dessa nave, ele permaneceu o mesmo nas 4 situações. Então, esse exemplo aí ilustra como poderia ocorrer a contração do espaço. Outra ideia que nós vamos ver é como fica a massa de um corpo à medida que a velocidade desse corpo vai aumentando e chegando próximo à velocidade da luz. Então, a massa de um corpo também é influenciada pelo aumento de velocidade. Seu valor cresce quando sua velocidade se aproxima de c, quando se aproxima da velocidade da luz. E dá para a gente calcular essa massa que aumentou, a gente chama de massa relativística. E a expressão é dada por m, a massa relativística, igual a gama vezes m0. Né? O m0 é a massa do corpo em repouso, que é a massa própria dele, e o gama é o fator de contração de Lorentz. Então veja que para valores maiores que muito altos da velocidade do corpo, próximo à velocidade da luz, nós já vimos que esse fator de contração de Lorentz ele cresce. Então, a massa relativística ela vai ser maior do que a massa própria, né, do corpo, a massa do corpo em repouso. De acordo com a expressão acima, a massa aumenta imensamente conforme nos aproximamos da velocidade da luz, certo? E como é que fica a energia em um corpo que está numa velocidade alta, próxima à velocidade da luz? Então, tá aí. Quando queremos calcular a energia cinética de um corpo, do ponto de vista da mecânica clássica, que geralmente nós aprendemos em cinemática, podemos usar a expressão 1 meio de m vezes v ao quadrado, né? Isso seria a energia cinética, onde m é a massa do corpo e v é a velocidade dele ao quadrado. Quando a velocidade v cresce bastante a ponto de ficar muito próxima da velocidade da luz, essa expressão ela não é mais válida, a gente não pode usar mais ela não consegue calcular mais a energia cinética do corpo. Então, para fenômenos relativísticos, a expressão correta da energia relativística para objetos que se deslocam com velocidades próximas à da luz é dada por E igual a, entre parênteses, o gama menos 1 vezes a massa própria, o m0, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, a expressão mais adequada para você calcular a energia de um corpo que está numa velocidade muito alta é essa. Dá para a gente desenvolver essa expressão. Eu posso multiplicar aqui o m0 vezes c ao quadrado por gama e o m0 vezes c ao quadrado por menos 1. E aí eu vou encontrar essa nova expressão. Né? Lembrando que o m0 vezes o gama dá a massa relativística, certo? A massa relativa. E aí, dessa expressão, eu posso retirar aqui apenas o mc ao quadrado, é igual a mc ao quadrado. E esse trecho aqui, essa parte aqui da minha expressão, é aquela famosa equação do Albert Einstein relacionando energia com massa, certo? É igual a mc ao quadrado. Esse aí nós vamos chamar de energia relativística. E de acordo com o sistema internacional, nós temos que medir ela em joules. Bom, algumas observações sobre essa dedução que eu mostrei. Está aqui a expressão aberta, né? É igual a mc ao quadrado menos m0 vezes c ao quadrado. Então, a partir da expressão, podemos afirmar que a energia total de um corpo é proporcional à sua massa. Veja que nas duas parcelas você tem aqui a massa. Quanto maior a massa, maior a energia. E mostra que a massa de um corpo é devida à quantidade de energia existente nele.
Ou seja, aquilo que entendemos como massa é, na verdade, a junção de toda a energia contida em um dado corpo. Então, isso foi uma interpretação possível a partir dessa expressão aí sobre energia relativística. O segundo termo apenas confirma que, mesmo em repouso, um corpo possui uma quantidade de energia. Porque se ele não estiver em movimento, não faz sentido calcular essa primeira parte aqui. Mas mesmo assim, com a massa própria, dá para observar que ele tem energia contida nele. Na teoria da relatividade, é comum utilizar como unidade de energia o elétron-volt, que é outra unidade diferente do Joule. Então, o símbolo aí é V. E um elétron-volt é a energia adquirida por um único elétron acelerado por uma DDP de 1 volt, certo? Então, tá aí. 1 eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a impossibilidade de fazer viagens espaciais com velocidades muito altas, a ponto de ser uma velocidade próxima à velocidade da luz. Então, para viagens espaciais, poderíamos pensar em usar velocidades próximas da velocidade da luz, porque aí você poderia percorrer distâncias muito grandes em tempos muito pequenos. Mas isso aí traria vários problemas associados à dilatação do tempo, à contração do comprimento, ao aumento da massa e ao aumento da energia consumida na viagem. De acordo com as ideias que nós vimos antes, você teria todos esses problemas. Mesmo que contornássemos esses problemas, a viagem na velocidade da luz ainda seria impossível. E para mostrar que é impossível, eu trago aqui um novo conceito que é a quantidade de movimento relativístico. Essa quantidade de movimento na mecânica clássica você pode calcular multiplicando a massa do corpo pela velocidade que ele tem. Aqui, na quantidade de movimento relativístico, você tem que multiplicar a massa e velocidade pelo fator de contração de Lorentz. Então, a expressão usada para calcular a quantidade de movimento relativístico ficou essa. Dá para perceber aqui, na expressão, que se esse V ele for muito pequeno, essa raiz quadrada aqui é 1. E aí a quantidade de movimento relativístico fica igualzinho à quantidade de movimento da mecânica clássica. Agora, se esse V aqui ele se torna muito próximo de C, ou o próprio C, essa raiz quadrada aqui vai dar zero, certo? Porque C dividido por C dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1, 0, raiz quadrada de 0 dá 0. E o que acontece quando você divide um número por zero? O resultado tende a infinito. Então, se eu colocar no lugar de V aí, o C, eu estou na velocidade da luz, minha quantidade de movimento ela vai ser infinita. Então, caso a velocidade V torne-se próxima da velocidade da luz no vácuo C, o denominador da fração tende a zero e Q tende a infinito. Isso quer dizer que para atingir C, precisaríamos de uma quantidade de movimento infinito, o que é impossível. Portanto, nenhum corpo dotado de massa pode atingir velocidade igual ou superior à velocidade da luz, certo? Então, viagens espaciais, você pensando numa velocidade muito próxima da luz, não seria possível. Bom, para estar aplicando um pouco das ideias que nós vimos aqui na aula, eu trouxe um exemplo. Esse exemplo é uma questão do nosso livro, a questão 6 da página 24, capítulo 34. Nessa questão ele diz o seguinte: um foguete com 100 metros de comprimento parte em direção ao espaço sideral, onde atinge uma velocidade de 0,8 c, 80% da velocidade da luz. Para essa velocidade, qual é a contração do comprimento do foguete na percepção de um observador externo, certo? Então, você tem aí o comprimento próprio dele, que é 100 metros, e a questão quer que você calcule o comprimento de um observador externo, que é o comprimento relativístico, o comprimento relativo. Então, para estar calculando, eu vou usar essa expressão que apareceu anteriormente, que o comprimento próprio, o D0 é igual ao gama vezes o D, que é o comprimento relativo do observador externo. E eu também vou estar precisando calcular o gama, o fator de contração de Lorentz. Então, primeiro eu vou calcular o gama. No lugar de V, eu já substituí lá o valor dele, que é 0,8C.
né? E cortei ali o C pelo C, sobrou 0,8, que é o quadrado dá 0,64. 1 menos 0,64 dá 0,36. Raiz quadrada de 0,36 dá 1 sobre 0,6, certo? Levando aqui agora a minha expressão inicial, né, substituindo aqui no lugar de gama 1 sobre 0,6 e no lugar de D0 o 100, que foi dado lá na questão, eu posso achar o valor de D multiplicando 0,6 por 100. E finalmente descobri que o D observado, né, o comprimento observado pelo observador externo, é 60 metros. Então, o observador vai ver o foguete com 60 metros. Quanto foi, então, a contração do foguete, né? A contração sofrida pelo foguete? Então, o foguete tinha inicialmente 100 metros, o observador agora vê 60 metros, então a contração foi de 40 metros, certo? O observador externo vai ver o foguete com 40 metros a menos, vai observar 40 metros a menos. Bom, pessoal, essas foram as informações na nossa aula, né, na continuidade do estudo sobre relatividade. Eu estou deixando aí uma atividade para vocês fixarem a matéria, aprofundarem, é a atividade do módulo 12, capítulo 34, as páginas 24 e 25, certo? A gente se vê aí nas próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau.